Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Ana Rodrigues, a sua caçadora de crimes. Às quartas-feiras eu venho aqui, conto a história de um caso criminal enquanto eu faço minha maquiagem. Então, se tu gosta de ouvir histórias sobre crimes e de maquiagem, ou de tudo isso, deixa aí pra mim o seu gostei, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal. Gente, eu sumi 2 semanas porque a minha câmera resolveu que não iria mais gravar. Eu fiz o caso, mas aí, quando eu fui olhar, descobri que ela não gravou. Ela gravou só a metade. E depois, por que não gravou nos outros dias, né, Ana? Ah, sabe por quê? Porque teve uma coisa horrível aqui na minha rua chamada baile funk. Por que isso existe? Existe, né? Ficou 4 dias por aqui, eu não consegui gravar, então desculpem pra vocês que estavam esperando os casos. Gente, que felicidade! Sério, eu sumi 2 semanas e aí o canal pula pra mais de 2.000 inscritos. Eu tô muito feliz. Muito obrigada pra todos vocês que chegaram, sejam todos bem-vindos. Então, falando sobre o caso, eu fiz uma enquete aqui perguntando pra vocês que tipo de caso vocês gostaram e o que ganhou foi casos antigos e desconhecidos. Então, direto do túnel do tempo, hoje vamos para 1949, lá numa cidadezinha dos Estados Unidos, depois da vinheta. Bem, esse caso fez eu ficar pensativa de como, às vezes, o inimigo está dentro da própria família. Pois é, tudo aconteceu numa cidadezinha chamada West Allis, em Wisconsin, nos Estados Unidos. Era 20 de março de 1949, um domingo muito frio, quando os bombeiros receberam a ligação de um caminhoneiro. Ele dizia que tinha visto uma mulher pular para dentro do rio Milwaukee. Em seguida, a ligação desse caminhoneiro, 2 outras pessoas também ligaram para falar da mesma mulher, que uma mulher tinha pulado para dentro do rio. Eles tinham atirado uma tábua para ela, mas que ela ignorou completamente. Realmente aquela pessoa havia tirado a própria vida. Então, os bombeiros foram lá e começaram a vasculhar o rio atrás dessa pessoa. Eles usavam um gancho e começaram a varrer o rio e puxaram uma bicicleta. Só que eles puxaram algo terrível. O que veio à tona foi um corpo de uma menina que estava desaparecida já há 38 dias. A cidade inteira sabia que ela estava sumida e a maneira como ela foi encontrada mostrava que o assassino tinha se dado bastante trabalho para que o corpo realmente desaparecesse dentro do rio, nunca mais fosse localizado. Ela tinha entre as suas pernas amarrado um bloco de construção com arame e pedaços de pano, e ela tinha uma marca de disparo na cabeça. Aquela menina era Patricia Birmingham, que estava desaparecida desde o dia 10 de fevereiro daquele ano. O corpo então foi enviado para a perícia e logo a família da menina foi chamada. Os pais de Patrícia também estavam com um outro problema. 2 dias antes do corpo dela ser localizado, sua irmã mais velha, Kathleen, fugiu de casa com o namorado, deixando um bilhete que dizia o seguinte: "Estou fugindo para me casar. Não quero dar problemas assim como Patrícia dava. Não se preocupem comigo, eu ficarei bem." Então, os pais estavam agora com uma filha oficialmente morta e outra sequestrada. Sim, foi isso que a polícia considerou, porque o namorado dela tinha 19 anos. Então, ela era menor de idade. Um mandado de prisão foi expedido contra um namorado chamado Milton Babbitt. Então, enquanto alguns policiais saíam atrás do casal, outros ficavam analisando o caso de Patrícia. O que teria acontecido com ela? Então, eles começaram a refazer o último dia em que Patrícia tinha sido vista com vida. Eles descobriram que ela tinha passado por uma casa recém-assaltada e que os pivetes que fizeram isso eram conhecidos da Patrícia do colégio. Então, eles pensaram que quem fez aquilo poderia ter pensado em silenciar a Patrícia, então foram atrás dos delinquentes.
conseguiram prender, interrogaram eles exaustivamente e descobriram que os moleques realmente não sabiam de nada. Eles eram culpados só pelo roubo da casa, né? Mas a Patrícia, eles não sabiam de nada. Os policiais chegaram então a uma colega da Patrícia chamada Ruth Miller e ela deu um depoimento bem importante. Ela disse que no dia em que Patrícia desapareceu, elas tinham saído do colégio e caminhado até alguma distância perto da casa de Patrícia, mas que então ela teria dito para sua amiga: eu tenho que me apressar, pois eu tenho um encontro com Milton Babbitt. Então elas se despediram e Patrícia nunca mais foi vista. E então a polícia começou a desconfiar bastante do Milton. O último que então teria sido visto ou que encontraria com Patrícia e que agora estava desaparecido com a irmã dela ou teria sequestrado a irmã dela, enfim. Os policiais então que estavam buscando pelo casal foram avisados que provavelmente eles estavam na pista de um assassino. Os policiais então já estavam atrás do casal. Descobriram então que o casal passou por uma cidade no Michigan chamada Kalamazoo, onde eles casaram. Depois disso, eles foram para Minneapolis e ficaram escondidos em uma pensão. A polícia estava lá na porta da pensão já esperando por eles, com um mandado de prisão para o Milton Babbitt aqui na mão, e o jovem casal apareceu. Eis que eles aparecem. Quando a Kathleen viu a polícia, ela começou a chorar descontroladamente na hora. Porque ela pensava que, na verdade, ela seria presa porque ela casou sendo uma menor de idade, casou sem o consentimento de seus pais, enfim, mas não era nela que a polícia estava mirando, era no Milton. Então, mostraram lá um mandado de prisão para ele e o casal foi de volta para West Allis prestar o seu depoimento. O que tinha acontecido? O que Milton sabia de Patrícia? Agora ele teria que contar. Os policiais primeiro interrogaram a Kathleen, mas ela se contradisse várias vezes e ela chorava o tempo inteiro. Então foram para o Milton e ficaram com ele durante muito tempo. A primeira versão que ele contou foi a seguinte: que ele teria brigado com a Kathleen, tinham tido lá sua discussão e tal, e que ele iria pedir a ajuda de Patrícia para que o casal se reatasse. Eu sei lá, achei uma coisa muito esquisita, mas foi isso que ele disse. Que ele iria encontrar Patrícia naquele dia, mas ele resolveu passar primeiro pela loja de lingeries onde a Kathleen trabalhava e que ela estava toda sorrisos para ele, então ele viu ali que a briga, na verdade, estava acabada e que ele não precisava ir atrás de Patrícia para pedir ajuda dela para aquela história de ajudar o casalzinho no reconciliamento e tal. Sei. Só que a polícia acreditou? Não acreditou. Quem acreditaria numa história dessa, né? Fala sério. Nem ele mesmo. O interrogatório dele durou 48 horas. Os policiais pressionaram esse cara durante 48 horas e eis que a verdade finalmente apareceu. Ele tinha acabado sim com a vida da Patrícia, mas, segundo ele, foi apenas um acidente. Tudo teria acontecido porque a Kathleen estava grávida. E é claro que o casal não queria que ninguém soubesse disso. Mas, em dezembro do ano anterior, 1948, a Patrícia teria escutado essa conversa e o que ela fez? Acho que como uma irmã mais nova faria, ela começou a contar essa novidade para a escola inteira, e não importava o quanto o Milton pedisse que ela parasse, ou a Kathleen pedisse que ela parasse, porque afinal de contas, uma tinha 16, a outra tinha 17 anos, as duas estudando juntas, então provavelmente a Kathleen tenha virado alvos de, sei lá, piadinhas, fofocas, essas coisas. E talvez os pais ainda não soubessem da novidade, então eles queriam que a Patrícia, por favor, ficasse quieta, mas ela era só uma menina. E a história engraçada que ele contou é que ele queria dar um susto na Patrícia para que ela parasse de espalhar a novidade a quatro ventos. E aí ele disse:
que ele só queria dar um susto nela. Então, ele comprou uma pistola, mas ele não estava pensando em assassinato. Não, em momento algum ele não pensou em assassinato, não. Mas por que ele comprou uma arma, então? Que estranho, né? Quer assustar a menina? Sei lá. Coloca um escorpião dentro de uma caixa e mostra pra ela. Bom, eu ficaria bastante assustada com o escorpião. Morro de medo. Enfim, o que ele disse? Que ele marcou o encontro com a Patricia e ele foi no dia 10 de fevereiro, por volta das 4 horas da tarde, até perto da casa de Patrícia e saiu com ela para um local ermo, onde ele teria começado a conversar com ela, enfim, para que ela parasse com as fofocas. Patrícia, então, teria começado a dar risada, não levou absolutamente a sério, e ele, então, pegou a pistola que estava escondida no porta-luvas e colocou no banco entre eles. Isso que ele não estava pensando em assassinato, não, hein? Acredito. E a Patrícia achou que aquela arma era de brincadeira. Que história. Então ela teria pegado o cano daquela arma e tentado puxar. Ele, em contrapartida, pegou também a arma e puxou. Eles ficaram disputando até que a arma disparou. Disparou convenientemente na cabeça da guria, né? Gente, que história. Credo. A polícia acreditou? É claro que não. E então, merecidamente ele foi preso. Mas se realmente foi um acidente, por que ele não foi para o hospital? Ele foi para o hospital? Não, ele não foi. Ele sabia que ela estava morta? Não sei, talvez. Nem sempre um tiro na cabeça é fatal, né, gente? Como é que ele saberia? Ele não era médico? Enfim, sei lá. Ao invés, então, de correr para um hospital, se realmente tivesse sido um acidente, aquele disparo na Patrícia, ele ficou meia hora com o corpo da garota ao seu lado, pensando o que ele iria fazer. Ele disse que pensou, então começou a dirigir. Dirigiu por aí, e por lá, e por todos os lados, até que ele passou por uma construção e resolveu roubar um dos blocos de construção, arame, e pegou uma camiseta do seu pai que estava dentro do carro. Ele então fez uma espécie de tornozeleira, colocando aquilo entre os tornozelos dela e amarrou como deu. Ele foi até um pier que é usado para o descarte de neve e jogou a Patrícia dali, acreditando assim que ninguém nunca a encontraria, o que de fato talvez tivesse realmente acontecido se aquela mulher não tivesse pulado na água. Talvez Patrícia fosse dada como desaparecida até hoje. Enfim, a polícia não acreditou muito. A polícia não acreditou em nada, na verdade, né? Então, ele ficou preso desde o dia 24 de março. Eu tenho pena dos pais da Patrícia, sabe? Porque eles perderam 2 filhas ao mesmo tempo. Kathleen ficou o tempo todo ao lado do marido, defendendo ele. E quando ele foi sentenciado à prisão perpétua, ela fez um escândalo, ela gritou muito e ela desmaiou ali, na frente de todo mundo, de todo o júri, a imprensa na época que estava lá cobrindo. Ele foi preso e, enquanto ele estava sendo conduzido para sua prisão perpétua, o que ele estava mais se preocupando? Ele simplesmente disse: "Nossa, eu serei um homem velho quando eu sair." Essa era a preocupação dele. Ele tinha matado a cunhada e estava preocupado que ele seria velho quando saísse da cadeia. Que tristeza. Ao ser abordada por repórteres no final do julgamento, a Kathleen disse que não importava o tempo que Milton ficasse preso. Ela iria ficar esperando por ele, nem que ela tivesse que criar o filho que eles teriam completamente sozinha, e ainda disse a horrível frase: "Patrícia era uma diabinha, ela adorava provocar."
como se ela estivesse dizendo que sim, a irmã mereceu morrer porque ela era uma menina arteira, sei lá. Gente, eu fiquei tão revoltada com isso que essa irmã disse. A irmã dela estava morta. E o que ela disse? Ah, ela era uma diabinha mesmo. Tipo, o quê? Merecia? Ela que tinha, enfim, feito algo que não deveria fazer, e a outra que morre. E ela ainda fica do lado do assassino. Gente, que loucura. Mas ela não precisou esperar por muito tempo, não. O Milton aproveitou de todos os benefícios que a prisão concedia, como trabalho, cursos, tudo. Ele fez tudo e foi um preso de comportamento exemplar. Tanto que ele ficou preso por apenas 9 anos. Sim, apenas 9 anos. Ele saiu da cadeia em fevereiro de 1958 e foi morar com a sua esposa e com o seu filho em um estado desconhecido. Então, uma família praticamente destruída. Eu tenho pena dos pobres dos pais, né? Que eles devem ter sofrido muito. Perderam as 2 filhas praticamente e ainda a filha apoiou o assassino da irmã. E se não fosse por uma mulher totalmente desanimada que desistiu da vida, talvez o corpo dela nunca tivesse sido encontrado, o assassino nunca tivesse ficado preso, mesmo que por pouquíssimo tempo. Essa mulher foi encontrada, sem vida obviamente, chamava-se Florence Wine, de 42 anos. E esse foi o caso de hoje, bem curtinho, eu acho, né? Depende da edição, enfim. Contem pra mim aí nos comentários o que vocês acharam desse caso. Eu acho que a Kathleen, nossa, terrível, a reação dela foi terrível. Ficar do lado do assassino? Então, fazer o quê? Esse foi o caso de hoje, gente. Obrigada por vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Não esqueçam, semana que vem eu volto com outro caso bem antigo. Então nos vemos aqui, nesse mesmo canal e nesse mesmo horário, na semana que vem. Tchau!